Vou pedir que inclinemos nossas cabeças em oração. Que todas as cabeças se inclinem e todos fechem os olhos em oração. Pai nosso, oramos para que venhas com poder e toques cada vida neste público hoje à noite no Texas. E oramos para que aqueles que precisam de alívio de seus fardos, problemas resolvidos e pecados perdoados possam encontrar todas as suas necessidades supridas nele esta noite. Pois pedimos isso em nome dele, amém. Agora, nesta noite, quero que vocês abram comigo no 5º capítulo do Evangelho de Marcos. O 5º capítulo do Evangelho de Marcos. Não vou ler porque é muito longo para ler, mas vou contar a história, pois é a história do encontro de Jesus com um homem possuído por demônios. E quero falar esta noite sobre o diabo, demônios, bruxas e feiticeiros. Jesus Cristo tinha acabado de atravessar o mar da Galileia. Ele estava em um pequeno barco e estava cansado. Agora Jesus era divino, ele era Deus, mas também era humano. Ele se cansava, ele sentia sede. E ele estava dormindo nesse barco quando uma tempestade surgiu. E vocês se lembram da história? Os discípulos ficaram com medo e disseram: Mestre, vamos perecer. Eles estavam apavorados. E Jesus se levantou no barco, ergueu a mão e disse: Paz, aquieta-te. O vento se acalmou. Os relâmpagos pararam de brilhar, o trovão parou de rugir e os discípulos ficaram ainda mais assustados. Eles disseram: Que tipo de homem é este, que até os ventos lhe obedecem? Eles ainda não tinham reconhecido plenamente que ali estava o mestre de todas as eras, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o próprio Deus dos deuses. Mas eles chegaram ao outro lado do pequeno mar da Galileia e lá encontraram uma cena estranha. Um homem selvagem, nu, sangrando da cabeça aos pés por feridas auto-infligidas, veio correndo e gritando em direção a eles. E a Bíblia diz que ele estava possuído por um demônio. Você diz: agora, Billy, você acredita que eram realmente demônios? Sim, eu acredito que havia demônios reais nos dias de Jesus e acredito que há demônios reais agora. Existe um diabo de verdade. Há um diabo real no mundo agora. A Bíblia ensina isso. E podemos ver evidências do seu trabalho em toda parte. E todos nós que vivemos a vida cristã o enfrentamos todos os dias, porque estamos em um conflito, não contra carne e sangue, diz a Bíblia, mas contra forças espirituais, principados e potestades, e governantes dos lugares sombrios. Existe um diabo e existem demônios. Agora, eles podem ser mais sofisticados na América do que em outras partes do mundo, mas ainda assim são demônios. Veja, o homem precisa de algum tipo de poder sobrenatural, além de si mesmo, para seguir. E muitas vezes, se ele não segue a Deus, o verdadeiro Deus, ele vai fabricar um Deus ou simplesmente seguirá o diabo abertamente. Agora, o que significa Satanás na Bíblia? A palavra Satanás, que é usada com tanta frequência na Bíblia, vem de uma palavra grega, e a palavra demônios vem de outra palavra, daimonia. E a Bíblia tem muito a dizer sobre esses demônios. Ela diz que eles são capazes de entrar e controlar um homem. Eles podem entrar em você e te controlar. A Bíblia diz que eles são mencionados ao longo de toda a Bíblia como impuros, violentos e maliciosos. A Bíblia diz que eles estão em conflito até mesmo com os cristãos. Agora, eu não acredito que um cristão possa ser possuído pelo diabo. Eu não acredito que um verdadeiro crente nascido de novo possa ser possuído por demônios. Mas os demônios vão te incomodar, te irritar, te atormentar e agir sobre você dia e noite. E no momento em que você recebe Cristo como Salvador, você percebe que o diabo está muito vivo. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Agora, toda pessoa, ouça isso, toda pessoa fora de Cristo está em perigo de possessão demoníaca. Você é um possível alvo de possessão demoníaca.
Você sabe, uma das características terríveis do juízo no fim do mundo será que novos demônios serão libertados do abismo e eles serão figuras poderosas que vão causar violência e problemas por todo o mundo. E às vezes eu penso que alguns deles já devem ter sido soltos nos últimos anos. O demônio das drogas. Existe uma relação entre feitiçaria, bruxaria e drogas, de acordo com a Bíblia. O demônio do alcoolismo. 7 milhões de alcoólatras crônicos na América foram incapacitados pelo álcool. Obsessão sexual. Já conheci pessoas que me disseram que estão realmente obcecadas por isso. Elas não conseguem pensar em mais nada. Elas são como as pessoas do tempo de Noé, cujas imaginações eram continuamente más até que veio o juízo. Eu acredito que muito disso é poder demoníaco, com o qual temos que lidar em nossa geração. Você diz, Billy, isso não é só o diabo, somos nós mesmos. Claro, mas veja, caímos do nosso relacionamento com Deus por causa da tentação do diabo. O diabo estava lá no começo e tem estado lá o tempo todo. E o único poder no mundo que pode vencer Satanás é o Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer, em nome de Cristo, e isso o assusta. Você pode citar a palavra de Deus e ele fugirá. Você sabe, Jesus foi atacado pelo diabo. No deserto, quando ele estava fraco de sede e fome, o diabo veio e o atacou 3 vezes. Jesus nunca discutiu com ele. Ele nunca debateu com ele. O que Jesus fez? Jesus simplesmente citou as Escrituras. É por isso que é importante você memorizar as Escrituras. É por isso que damos versículos para você memorizar quando você vem a Cristo. É importante que você memorize as Escrituras para que tenha versículos para citar ao diabo na hora da tentação. Agora, a Bíblia ensina que Deus nunca tenta ninguém. Se você está sendo tentado a fazer o mal, é o diabo que está te tentando. E a maneira de vencer essa tentação é citar as Escrituras e estar cheio do Espírito de Deus e andando na vontade de Deus, assim como Jesus estava durante a tentação. Agora quero que você repare nesse homem que veio correndo em direção a Jesus naquele dia, quando ele desembarcou do outro lado do mar da Galileia. Observe algumas coisas sobre ele. Diz que um espírito imundo habitava nele. Olhe para toda a sujeira e poluição na América hoje. Não estou falando sobre a poluição atmosférica. Isso já é ruim o suficiente. Estou falando sobre a poluição moral. Temos um espírito imundo que parece ter se instalado sobre a América e sobre o mundo. Parece que as pessoas estão sentadas tentando inventar novas maneiras de fazer o mal, novas formas de violência, novas formas de ódio, novas formas de perversão sexual. Um espírito imundo estava no controle daquele homem e Jesus via esse espírito imundo como um poder sobrenatural. E então repare que ele não usava roupas. Veja o aumento da nudez hoje em dia. Eu me pergunto se o diabo tem algo a ver com isso. Me dizem que hoje em dia é quase que completamente impossível ir ao cinema sem ver uma cena de nudez explícita. Nossa obsessão com a nudez. Esse homem não tinha roupas. E então repare que ele estava mentalmente perturbado. 1 em cada 4 americanos agora, 1 em cada 4 famílias, é afetada de alguma forma por distúrbios mentais. Mais da metade de todos os leitos hospitalares na América, neste momento, estão ocupados por pacientes com problemas mentais. Será que grande parte disso pode ser causada por demônios? Eu não sei, porque não posso afirmar que todo mundo que está em um hospital psiquiátrico tem um demônio. Isso não é verdade. Muitos deles têm problemas orgânicos e psicológicos que podem não ter nada a ver com o diabo. Mas há muitas pessoas, estou convencido, que estão sob o controle, o poder e a influência de demônios e sofrem de distúrbios mentais. Então repare que ele era incontrolável. Ninguém conseguia controlar esse sujeito.
tentaram amarrá-lo, tentaram colocá-lo na prisão, tentaram interná-lo em uma instituição psiquiátrica. Ele fugia. Ele parecia ter um poder sobrenatural e era um homem violento. Já houve algum momento em que houve tanta violência? Todo mundo quer paz e faz o sinal da paz, e todos acreditamos na paz, mas de alguma forma não conseguimos alcançá-la. Violência e tumultos, saques e assassinatos. Alguns jornais hoje, em nossas grandes cidades, nem sequer publicam mais os assassinatos, pois são tantos a cada noite. Eles apenas os listam em um lugar, e você pode olhar em um determinado ponto e ler como se fosse o placar de um jogo de beisebol. Quantos assaltos ontem à noite? Quantos estupros ontem à noite? Quantos assassinatos ontem à noite? Violência, violência, violência. Essa é uma das características do diabo e dos demônios. E quero dizer a vocês, não vamos resolver isso apenas com mais poder policial. Precisamos de poder de oração e poder espiritual. Precisamos de pessoas de joelhos orando e precisamos de um despertar espiritual neste país. E então repare que ele habitava entre os mortos. A Bíblia diz que esse homem vivia nos túmulos, ele morava em um cemitério. E você sabia que a Bíblia ensina que estamos mortos em pecados e transgressões antes de virmos a Cristo? Seu corpo está vivo, mas sua alma, seu espírito está morto para Deus. Você precisa ser vivificado, e você pode ser vivificado hoje à noite, se permitir que Jesus toque a sua vida. Deixe-me dizer, Jesus Cristo pode entrar no seu coração agora mesmo e tirar essa culpa. Ele pode apagar o passado. Você já teve preconceito racial? Ele vai tirar isso de você. Ele pode colocar amor no seu coração. Você quebrou a lei moral de Deus e cometeu pecado? Ele vai tirar isso, lavar tudo e te dar força para resistir à tentação amanhã. E Jesus ficou cara a cara com aquele homem selvagem, furioso, violento, nu e sangrando. E dentro do homem, uma voz sobrenatural começou a falar e disse: "O que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus vivo, não nos atormente." O que tenho eu contigo? O rico diz: "Eu não preciso do evangelho porque ele é para os pobres." O intelectual: "Isso é para trabalhadores, para os sem instrução." O homem comum: "Não entender isso." O radical não é revolucionário. O que tenho eu contigo? Quero te dizer, todos nós temos algo a ver com ele. E se você não tem algo a ver com ele nesta vida, você terá algo a ver com ele na vida futura, porque chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Deus. Você pode não dobrar o seu joelho aqui para ele, mas chegará o dia em que você dobrará o seu joelho. Você será forçado a dobrar o seu joelho naquele dia em que todos nós estaremos diante dele. Jesus disse: "Qual é o seu nome?" Ele não estava falando com o homem. Ele estava falando com o demônio que estava no homem. E veio a resposta: "Somos legião, somos muitos." Esse homem não estava possuído por apenas um demônio. Ele tinha muitos demônios. Disse sobre Maria Madalena que ela tinha 7 demônios. Pense nisso, 7 demônios possuindo uma só pessoa. Jesus, de repente, ordenou como fez com o mar na noite anterior: "Saia desse homem." Ele disse: "Saia desse homem." E então aqueles demônios fizeram uma oração. Naquele dia foram feitas 3 orações. 2 delas foram atendidas, uma não foi atendida. Perceba aqui que os demônios fizeram uma oração. Eles imediatamente reconheceram Jesus. Eles sabiam que ele era o Filho de Deus, sabiam que ele tinha poder sobre eles, sabiam que ele podia enviá-los para o inferno, então oraram. Eles disseram: "Jesus, por favor, não nos mande para o inferno. Está vendo aqueles porcos ali? 2.000 porcos? Manda-nos para os porcos. Preferimos ir para lá e viver nos porcos do que ir para o inferno." E você sabe o que aconteceu? Jesus atendeu a oração dos demônios.
Ele enviou os demônios para os porcos. Quão terrível deve ser o inferno, se até os demônios querem ficar longe de lá e preferem viver com os porcos, viver nos porcos e viver como um porco. Imediatamente os porcos ficaram selvagens. Eles se tornaram violentos. Eles começaram a correr. E correram por um penhasco e se afogaram no mar. E então aconteceu a segunda oração, porque todos os empresários da cidade apareceram. Todos os líderes da pequena cidade vieram ver o que estava acontecendo. E lá eles viram o homem com quem tinham tido tantos problemas. Aquele homem violento e nu, sentado ali, vestido e em perfeito juízo, sorrindo, absolutamente transformado e mudado. Mas eles não estavam interessados nele. Tudo em que conseguiam pensar eram os porcos. Eles estavam mais interessados em economia do que em transformação espiritual. Então eles fizeram a oração mais terrível, eu acho, da Bíblia. Eles disseram: Jesus, nos deixe em paz, saia da nossa costa, saia da nossa cidade, nós não te queremos. Você sabe o que aconteceu? Jesus atendeu a oração deles, sim. Ele foi embora e nunca mais voltou. Ele partiu e não retornou. Nunca mais foi visto. E é possível que você diga: Senhor, me deixe em paz. Veja, o Espírito de Deus está falando com centenas de vocês aqui esta noite. Ele está deixando você desconfortável. Ele está falando com você agora e você está prestes a dizer: me deixe em paz, Espírito Santo, não me incomode, não me deixe desconfortável, não deixe minha consciência me perturbar tão profundamente. E você está prestes a dizer: me deixe em paz. Ele pode atender a essa oração. E ele nunca voltou. Ele nunca voltou. Quantas vezes na Bíblia você encontra que um homem teve uma chance e a perdeu? Ele teve uma hora com Deus e a perdeu. Ou uma hora com Deus e ele aproveitou a oportunidade. Olhe para Zaqueu. Uma grande multidão estava passando por sua cidade. E ele ouviu que Jesus, o famoso mestre Galileu, estava passando por ali e entrando. E Zaqueu era um homem baixo e não conseguia ver Jesus. Então subiu em uma figueira brava. E ele estava olhando para Jesus e de repente Jesus parou e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje vou à sua casa para comer com você. Zaqueu pulou para o chão e D.L. Moody diz que ele se converteu do galho para o chão. E ele foi transformado e mudou, e era um cobrador de impostos e vinha tirando dinheiro das pessoas sem autoridade. E ele disse a Jesus: vou devolver 4 vezes mais. Ele estava se arrependendo e fazendo restituição de seus pecados quando encontrou Jesus. Isso pode acontecer com você. As pessoas pediram que Jesus fosse embora e ele foi. Agora outra oração foi feita. O homem que havia sido tocado e o homem que havia sido curado. Ele fez uma oração. Qual foi a oração dele? Ele disse: Senhor, isso é maravilhoso. Fui mudado, fui transformado, fui convertido, fui salvo. Quero ir com você, quero viver com você a partir de agora. Jesus disse: não. Essa foi a oração que Jesus se recusou a atender. Ele disse: volte para sua casa, volte para o mesmo endereço, volte para a sua vila, volte para a sua cidade, volte para a sua escola, volte para a sua família e conte as grandes coisas que Deus fez por você. Veja, nós participamos de uma grande cruzada como esta, e aqui está uma grande multidão de 43 mil pessoas esta noite, e dizemos: não é maravilhoso? Toda essa música incrível? E nos reunindo assim, batistas, presbiterianos, metodistas, católicos e judeus, todo mundo está aqui. Que maravilha! Não seria maravilhoso se pudéssemos permanecer nesse alto astral o tempo todo? Jesus disse não. O que realmente importa é lá onde você vive, onde você estuda.
Tenho um capítulo no meu novo livro chamado Ficando Alto e Mantendo-se Alto. Você sabia que a Bíblia ensina que existem muitos momentos de euforia, mas também existem momentos de queda? Leia o livro dos Salmos. Eu leio 5 salmos todos os dias. Quantas vezes o salmista estava lá embaixo, no fundo do poço, olhando para cima para ver o fundo? Existem altos e baixos. Mas no meio de tudo isso, há o Espírito do Deus vivo para lhe dar alegria e paz. Existem certos rios para o cristão que correm muito fundo e é maravilhoso no meio de um momento difícil ter Jesus ali. Porque veja, você vai enfrentar problemas. Você vai ter decepções. Você vai ter dores no coração. Você vai ter problemas e dificuldades na sua vida. Mas no meio de tudo isso, a graça de Deus estará lá. Você sabe, Paulo tinha uma aflição, não sabemos exatamente o que era, mas ele orou 3 vezes, Senhor, livra-me. E Deus disse, não, Paulo, não vou te livrar disso, mas a minha graça será suficiente para você no meio disso. Você pode suportar, minha graça, meu amor e minha presença estarão lá. Agora, havia 3 coisas que esse homem tinha depois que conheceu Jesus. Ele tinha descanso. Perceba que ele estava sentado. Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E quantos de vocês estão inquietos em seu espírito esta noite? Perturbados, confusos, procurando desesperadamente por algo que dê sentido à sua vida e ainda não encontraram? Venha para Jesus. Ele lhe dará o descanso que você tem procurado. E então perceba que ele estava vestido. Você sabe, a Bíblia diz que precisamos estar vestidos com a justiça de Cristo. Muitos de vocês, esta noite, cheios de pecado e culpa, precisam de uma nova roupa. Na verdade, você não será aceito por Deus em seu reino até que esteja vestido com a justiça de Cristo. E é por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu para providenciar essa justiça para você. Eu poderia costurar o dia inteiro, e minha esposa também poderia costurar o dia inteiro. E ela é uma costureira maravilhosa e faz muitas das próprias roupas. E quando as crianças eram pequenas, ela fazia quase todas as roupas delas. Mas ela não conseguiria costurar bem o suficiente para fazer uma túnica ou um traje que me servisse no céu. Isso foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz. E vestido com a sua justiça, eu vou para o céu e vou caminhar pela avenida da redenção. Não por minha causa, não por minha bondade e minha justiça, mas por causa da justiça de Jesus Cristo. E então a Bíblia diz que esse homem estava em perfeito juízo. O pecado destrói nossa mente, influencia nossa mente, distorce nossa mente e passamos a enxergar as coisas de uma perspectiva errada e confundimos todos os nossos valores. Mas quando você vem a Cristo e começa a ver o mundo pelos olhos de Deus, você não fica andando por aí torcendo as mãos e dizendo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Há uma paz em seu coração. Você pode ler as manchetes que assustam e amedrontam, mas Cristo está ali. Ele está no controle. Eu vou pedir que você receba este Cristo hoje à noite. Vou pedir que centenas de vocês agora se levantem de seus assentos. Agora mesmo, levante-se do seu assento e venha ficar aqui na frente deste palco e diga, ao vir, eu quero receber Cristo em meu coração. Quero que Ele toque minha vida. Quero que Ele perdoe meu pecado. Quero saber que vou para o céu. Milhares de pessoas nos últimos dias aqui no Texas fizeram esse compromisso. Eu estou pedindo que você se junte a elas hoje à noite e faça esse compromisso com Cristo. E depois que você vier, vou dizer uma palavra a todos vocês. Vou fazer uma oração com vocês, entregar algum material e então vocês poderão voltar e se juntar aos seus amigos. Se você estiver com parentes ou amigos, ou se estiver em um ônibus, eles vão esperar por você. Você só precisa se levantar e vir. Vamos ficar com você apenas por alguns instantes. E se você começar lá de cima da galeria, vai levar 2 ou 3 minutos para chegar, então comece agora. E nós vamos esperar e vou pedir para que todos estejam em oração, para que você venha e permita que Cristo transforme e mude sua vida, fazendo de você uma nova pessoa, rapidamente, agora mesmo.